Mari Barrana, bem-vindo ao nosso Figurino em Foco. Esse é o vídeo de continuação sobre história da moda. Não, meu cabelo não cresceu e eu não estou usando aplique. No vídeo anterior eu estava usando o cabelo preso acima para dar aquele ar de peruca egípcia, para entrar no clima do cenário e do nosso figurino. Mas nesse vídeo eu não quero falar das mulheres lá da época dos faraós que usavam aquelas perucas. Eu quero falar de mulher moderna. Como eu havia dito, devido à guerra, a economia se transformou em um fracasso, principalmente lá na Europa. Então, até 1949 ainda existia o racionamento de roupa e de tecido, para as pessoas. Por isso, a necessidade de transformar esse cenário para que a moda voltasse a ser vista como algo de grande importância na Europa. Mesmo a guerra sendo algo tão ruim, ela conseguiu dar sua contribuição para a inspiração na moda. Isso devido aos fardamentos militares. Então, a partir da década de 70, essa moda inspirada nos fardamentos militares tomou uma dimensão muito maior, que a gente vê até hoje nas passarelas, mas que começou lá na década de 1940. Na década de 50, a moda feminina já podia contar com o grande talento de Dior. E isso porque ele já produzia coleções a cada estação. Neste mesmo período, Yves Saint Laurent já estava lá em Paris afunilando as saias e as mulheres estavam voltando a se preocupar mais com a beleza, utilizando os cosméticos, que já estavam voltando a ser mais produzidos, pois haviam ficado escassos durante o período de guerra. Na década de 50, não era apenas os europeus que lançavam moda. Já existia o cinema e nos Estados Unidos já existiam as grandes divas que lançavam tendências de comportamento e de moda. Em 1950, as mulheres já usavam calça jeans, mas foi em 1960 que apareceu a peça que iria transformar o vestuário feminino e alucinar a cabeça masculina, ou seja, a mini saia. No início dessa mesma década é lançado o filme Bonequinha de Luxo, aquele que foge totalmente dos padrões comportamentais da época. E cada vez mais o cinema se transforma em vitrines para a divulgação dos seus produtos, ou seja, cigarro, bebida, comida, automóveis, moda e ditando sempre padrões de consumo e de comportamento, onde o jovem é o seu principal alvo. Na década de 60, a alta costura já está perdendo espaço para o prêt-à-porter, ou seja, o pronto para vestir. E é aí que apenas um modelo começa a ser produzido em larga escala, é o que a gente chama na confecção de roupa de carregação. O foco já é o jovem, então a moda nesse momento agora é se parecer com um artista de cinema ou se parecer com seu amigo da escola e da faculdade. Eu não preciso ser mais único e exclusivo no meu visual. É importante lembrar que uma década não exclui a outra. Sempre haverá referências da década passada que serão apresentadas no período seguinte. Um bom exemplo é um filme estrelado por John Travolta, chamado Nos Embalos do Sábado à Noite. Ou seja, ali surge um novo ritmo musical, um novo movimento musical que exige novas peças de vestuário, para serem adequadas àquelas mobilidades. E também, quando você passa a assistir o filme, você percebe que existe a referência tanto dos anos 60 quanto dos anos 70 ali, nos vestidos das meninas, aqueles vestidos rodados, aquelas saias super rodadas, da década anterior, mas já existe também os homens com as calças boca de sino, já existem as meninas também usando nas pistas a meia lurex, já existe as estampas, e o xadrez muito em alta, que são referências totalmente daquela década em que eles estão vivendo, misturado a décadas passadas. Nos anos 80 surgiram muitas tribos urbanas, muitas delas ligadas a questões sociais. O rock chegou com tudo na década de 80 no Brasil, muito mais influenciado pela mídia americana. E nessa época também muitas mulheres já estavam sendo presas por fazerem topless em Copacabana. Surge então a moda fitness devido à grande explosão de culto ao corpo e das academias. Os filmes da época retratam muito bem isso. Flashdance que nos diga. Quem foi que viveu essa época que nunca se imaginou no lugar de Alex quando ela puxa aquele balde e cai um monte de água sobre ela? E quem nunca também se imaginou naquela cena final do filme Ritmo Quente dançando nos braços de Johnny?
E eu ainda sustento uma teoria: o Arrocha nasceu inspirado nesse filme. Eu tô aqui brincando, relembrando, mas esses filmes e as revistas da época nos trazem uma grande riqueza de detalhes de como a moda comportamental e a moda do vestuário aconteciam naquele momento. É nessa década também que a mulher entra com tudo no mercado de trabalho para nunca mais sair. Então ela assume para si um visual totalmente masculino, com o uso de gravatas, um chapéu mais masculinizado, ombreiras. Eu tive o primeiro sutiã da minha vida foi com ombreiras. Então ela começa a utilizar as camisas mais largas, roupas bem mais largas no corpo. Ela começa a utilizar calças com corte mais reto, com detalhes de alfaiataria, bolso embutido. E o jeans também entra com tudo nessa década, com cós bem mais alto, né, para marcar bem aqui a cintura, porque ela precisa de uma mobilidade maior para estar atuando ali no dia a dia. Então a gente percebe o tempo todo que moda e comportamento está atrelado ali, ó, sem se desligar. No cenário midiático brasileiro e infantil vai surgir uma personagem que vai marcar a época e também influenciar no comportamento diariamente, diretamente, de adultos e crianças. Eu tô falando da apresentadora Xuxa Meneghel. Você pode falar o que você quiser de Xuxa, mas pra mim ela vai ser sempre uma rainha, porque eu não consigo me lembrar da minha infância sem pensar, sem lembrar dos dias que eu passava na frente da televisão assistindo ela, e também Mara Maravilha, que pra mim são duas grandes referências que influenciaram gerações. Então eu tô aqui hoje relembrando esses momentos, mas mostrando também o poder que a mídia tem sobre as pessoas. A transição da década de 80 para a década de 90 não mudou muita coisa. O que houve foi uma releitura dos tecidos, dos acessórios, dos aviamentos, das modelagens, dos modelos, mas que não trouxe tantas interferências. Na mídia, o que mudou foi que as roupas das mulheres começaram a ficar cada vez menores, a ponto de virarem quase uma peça de praia jamais pensada na década de 40. E eis que surge o ano 2000, o ano tão esperado, cheio de expectativas, onde o mundo não acabou ainda, onde ninguém anda por aí vestido de roupas espaciais ainda, além da NASA, é claro, e onde tudo na moda é permitido. A gente ainda vê vestido de corte usado nas festas de casamento, nas festas de glamour. A gente vê a alta costura explodindo nas festas, né, de alto padrão. No tapete vermelho, principalmente, grandes talentos são revelados a cada entrega de troféu e de prêmios midiáticos. A gente vê peças inspiradas também nos antepassados, né? As camisolas mesmo femininas tem muita inspiração naquelas roupas dos egípcios que eu falei lá no outro vídeo, e muita releitura o tempo todo. A gente disse que não há mais nada a se criar, né? Só se transformar. Então eu fico por aqui, porque sobre moda é o que eu falei até agora. Eu não tenho a pretensão de explicar aqui como tudo que aconteceu na moda até agora, né, ocorreu, mas eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho assim, para que você entenda melhor como funciona esse universo tão esplêndido e com tanta história e tão importante pro nosso dia a dia, pro nosso cotidiano. E o meu figurino de hoje foi totalmente inspirado nos anos 50, cabelo, brincos e tudo mais. A minha peça, quem assina é Wagner Calieno. Eu gostaria de aproveitar também e mandar um grande abraço para as empresas que eu trabalhei, que eu prestei consultoria lá em Natal. Tanta gente que me recebeu super bem, foram 4 meses de trabalho com 10 empresas, cada um me recebendo de uma forma mais delicada do que a outra, e foi um trabalho muito gostoso que eu pude desenvolver com eles. Eu espero ter contribuído, nem que tenha sido um pouquinho assim com cada um de vocês. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de acessar as redes sociais das nossas páginas. É Mari Barrana Twitter, é Mari Barrana Facebook, é Mari Barrana qualquer outra rede que vocês pensarem aí, é tudo Mari Barrana. E o blog também é maribarrana.blogspot.com.br/. Vou deixar tudo aqui embaixo, né, escrito. E lá no Gmail, no Gmais, eu tenho quase 2 milhões de acessos nas páginas dos meus trabalhos. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre o meu trabalho, é só clicar lá. Eu fico por aqui porque agora eu vou preparar o meu próximo figurino para o nosso próximo encontro. Tchau!